Aqui a gente vai começar o replantio dessa azaleia, né? A gente vê que a terra está bem compactada. Aqui já fazem alguns anos que a gente não mexe nela. Mesmo que foi plantada numa terra boa, mas ela tá bem compactada. A azaleia, para você ter uma noção assim, por causa de ter radicelas muito finas, ela pode ser lavada as raízes também. Tem essa opção de lavar raiz. Mas aqui talvez eu não faça esse procedimento de lavar raízes não. Vou fazer o corte do excesso de raiz, abrir bem esse torrão aqui para a nova terra estar em contato com as raízes, né? A vantagem é que aqui já seria um chitô, quase um quechitsubo. Se ela tivesse até 5 centímetros, mas eu vou medir, eu creio que vai dar uns 5 centímetros assim. Então a classificação de tamanho dela vai ser um quechitsubo, que um quechitsubo é o tamanho abaixo de 5 centímetros. E o chitô é entre 5,5 a 10 centímetros. Sempre tomando cuidado, né? A gente está aqui depenando das raízes, mas dá a impressão que está sendo agressivo, mas não. É que aqui a gente tem a técnica de manejar a planta. Porque senão eu estaria prejudicando, né, o enraizamento. Então, como é uma planta que já faz mais de 5 anos que eu não faço replantio, eu não vou ser tão agressivo com as raízes, não. Vou dar uma quantia mínima de raízes. Este torrão tá... Como são raizinhas finas, não vai ter necessidade de fazer vedação também, não. Dá pra ver. Agora fazer o teste, a gente vê qual vaso que vai sair melhor, né? Então eu tenho que ter vários vasos, né? Ou esse vaso, ou este vasinho também. É um pouquinho grande até, mas é o que eu disse, por causa do clima daqui eu não posso extrapolar muito, porque depois a gente não daria conta das regras. Esse aqui já seria um vasinho mais ideal para ela. Talvez eu até faça a opção por ele. Esse aqui também não deixa de ser um bom vaso, apesar que eu gostaria para copa redonda um vaso retangular, mas esse aqui também, o extingue, fica bem. Um vaso do nosso amigo Ricardo. É um pouquinho alto, mas para manter a umidade também fica bom. Um vasinho do meu amigo Cássio também, né? Um vaso exótico. Um vaso com cravos. Muito bom. E até que não seria uma má ideia, não. Um vaso bom também. Eu gostei dele. O amarelo, né? Os bonsai de porte pequeno, geralmente, esse vaso aqui de porcelana também, ela teria que crescer um pouco mais a copa. Mas o meu objetivo é um bonsai, um quechitsubo, que é o menor tamanho de bonsai que existe. E não é um galinho não, todo mundo vê que aqui é uma árvore formada. Que antigamente, uma das teses é que o bonsai, mesmo em tamanho pequeno, para ser considerado um bonsai, né, mesmo que seja micro, ele teria que ter pelo menos 7 galhos. Engalhamento primário, ramificação primária, secundária e a terciária.
E esse aqui tem todas essas ramificações. Agora, a ramificação de quarta geração vai ser aprimorada. Esse vaso, me parece também, esse vasinho de porcelana, que tá um show, né? Vou ver aqui o detalhe. A gente fica perdido em qual dos vasos agora a gente planta ela, né? Porque para os mamês, na filosofia japonesa, assim, eles gostam muito de vasos de cor neutra. Mas para o mamê, para o shito, para o keshitsubo, aí já tem uma exceção, que esses pode ser plantado em vasos exóticos, inclusive vaso amarelo. A gente vê muito mamê, até churrim, plantado em vaso amarelo. Esse vaso também fica show, fica bem discreto. E agora eu fico perdido, né? Em qual dos vasos que eu vou plantar. Esse aqui eu gostei dele também. Gostei dele, que ele parece que ele destaca mais. Tanto ele como esse. Destaca esse aqui pela cor, né? Que ele vai destacar a pequena árvore. Aqui eu vou ter que fazer uma pequena intervenção, que tem uma raizinha um pouquinho grossa. É até bom para ver a técnica. Eu vou ter que fazer uma pequena vedação. Eu gosto de usar cera derretida. A cera de abelha derretida, ela contém o própolis. Uma dica, enquanto eu estou derretendo a cera, eu não mergulho o pincel nela, que pode queimar as cerdas. Agora, depois que eu tiro ela do fogo, aí eu já posso mergulhar o pincel, que não corre risco de queimar as cerdas do pincel mais. Esse aqui é um pincel de cabo amarelo, né, da cerda mediana, meia um pouco dura, e ideal para esse trabalho. Então aqui eu vi algumas raizinhas aqui, que já tem cerca de um pouco mais de 1 milímetro de espessura. Então, como todo cuidado é pouco, e a gente tem uma certa especialidade já nos bonsai de tamanho pequeno, então dá para ver o detalhe aqui, ó, que eu vou fazer a vedação dessas raízes aqui com cera derretida. A cera de abelha eu já uso desde 1997. Já são 27 anos que a gente usa, né? E agora aqui volta de novo a dúvida cruel. É uma dúvida de bonsaísta. Se eu uso esse vasinho, eu vou voltar ele para mim agora. Vou voltar ele para mim para ver que fica muito chique. Fica muito chique, eu achei muito chique esse vasinho. Um vasinho de porcelana da China. E ao mesmo tempo, se eu fosse japonês, eu teria que plantar nesse aqui. Ele não vai realçar tanto a grandeza dela, mas é um vaso lindo, né? Um vaso Xing dos top quality, os melhores vasos do mundo. Continua a dúvida. O vaso do meu amigo Sami também não desmerece nada, é um vaso também que merecedor. Se eu quiser que ela desenvolva mais as raízes, eu poderia plantar num vasinho desse do meu amigo Sami. Aqui a telinha para drenagem, né? Preparar a telinha para drenagem, enquanto eu, com meus botões aqui, tomo a cruel decisão. A gente gosta de ter várias opções de vaso, depois na hora vem aquela decisão difícil. Ao meu ver, num vaso retangular, ela daria muito bem também, num vaso retangular. Agora é o tudo ou nada, né? O vaso retangular. Esse aqui eu já achei um pouco grande, ela teria que aumentar mais a copa, e o objetivo é mantê-la pequena. Então é entre esses dois vasos a minha decisão para plantar ela. Mas eu vou plantar, é difícil, muito difícil.
Se desse tempo eu faria uma enquete e mandaria meus amigos votarem. Um pouco contrariado, mas eu vou plantar nesse aqui. Apesar que ela fica mais bonita neste. Mas eu vou plantar nesse. Agora perdi de novo. É difícil que não dá. Não, eu vou plantar no exótico mesmo. Cachitô não tem problema. Plantar num vaso exótico. Deixa eu achar. Aqui já fiz o fiozinho, né? Pelo famoso 8. Para segurar a telinha. Um pouquinho de pedrisco, pouquinha coisa que não precisa de tanto assim, drenar tão rápido não. Agora a terra granulada, uma quantia da terra granulada. Um detalhe, os vasos de porcelana são esmaltados por dentro. É ótimo para pinheiro a gente não recomendaria não um vaso esmaltado por dentro. Mas para outras espécies tropicais e subtropicais, a gente recomenda, porque são espécies que precisam um pouco mais de umidade, né? Então não vai ter problema. Agora o pinheiro, o junípero, ele precisa de um solo assim com 20% de umidade, aí já é arriscado colocar um material desse que pode manter uns 30% de umidade, ficaria acima do ponto que o pinheiro ou o junípero precisa. Mas aqui, como é plantas tropicais, pode ser um vaso esmaltado por dentro que não vão ter problema. Aqui eu estou torcendo o arame. E completar o substrato. O hashi eu acho até um pouco meio grande, teria que ser mais fininho, mas tá bom. A terra granulada, ela se acomoda bem entre as raízes. Tá firme. Um vasinho desse, o correto seria a primeira regra a gente fazer por mergulho, mas aqui por questão de praticidade, a minha famosa garrafa, né, furadinha, né, fazendo a regra por aspersão mesmo. Pronto, aqui já está finalizado o nosso trabalho. Essa azaleia, eu cultivo ela desde 2015 e foi um desafio, que eu sempre quis ter uma azaleia, o máximo com redução de folhas. É uma variedade que não tem a folha muito grande, mas dá para ver aqui do lado na minha mão, né, o tamanho da folha dela. E dá para ver o engalhamento, já está uma arvorezinha pronta. Falta só encher um pouco mais a copa, mas 9 anos já é hora da gente fazer o replantio dela. Geralmente aqui no sudeste de São Paulo a gente gosta de fazer o replantio ou no mês de março ou no mês de setembro. Em outras épocas ela não reage muito bem aqui no sudeste não. Já faz muitos anos que eu não corto as raízes, a gente vai fazer esse replantio agora, já passar para um vaso de bonsai. Aqui o material... Eu uso a terra granulada vermelha da gente, que é uma terra ácida, com 5,7 o pH. O caquinho de telha, um pouquinho de casca de pinos, que é ácida. Uma quantia de uns 10% de vermiculita, só para ajudar a manter a umidade. Apesar que a casca de pino já ajuda a manter a umidade. E dá para ver perto do meu dedo a granulação desse material. É uma granulação de 1 a 2 milímetros. O fio para a gente amarrar, as ferramentas. E aqui é bom a gente ter várias opções de vasos.
Aí eu tenho várias opções de vasos para a gente ver qual vaso que vai dar melhor, né? Vaso de vários amigos ceramistas, vasos top, né? Esse aqui é um vaso Xing, o Top Quality, um vaso excelente. Um vaso Izumi, também muito bom. Outro vasinho bom. Ela poderia relativamente até para um vaso menor, mas devido à minha cidade ser muito quente, eu prefiro não sacrificar muito não, pôr num vasinho mediano pelo tamanho dela. Mais outro aviso, a vasinho do meu amigo Sami, um abraço para ele, faz anos que a gente não se vê, qualidade muito boa. Outro vaso do nosso amigo Ricardo, qualidade muito boa também, né? Esse aqui é um vaso de porcelana. Esse aqui é um vaso Izumi também com candiço, mas eu não sei se vai pegar bem, porque esse candiço aqui está destacando bastante no vaso. Mas é uma opção pra gente, né? Então é bom, um amigo meu que fazia vasos e não faz mais. Muito bonitinho, tem um mascadinho na boca dele, mas não deixa de ser um vaso bonito. E aqui a gente vai pro replantio, então. Aqui já estou mostrando já finalizado, né? A gente colocou um pouquinho de musgo, que o musgo ajuda muito. E dá para ver que agora é só uma questão de encher a copa. Então sempre foi um dos meus sonhos, que eu trabalho muito com redução no tamanho das folhas. E meu sonho sempre foi chegar nesse ponto de reduzir ao máximo as folhas. E então várias espécies, até mangueira, eu já consegui reduzir a 25%, assim, uma folha de 10 centímetros eu reduzi para 3 centímetros, 2,5. E a azaleia, por a gente poder desfolhar ela 2 vezes por ano aqui no Sudeste, eu consegui esse grande feito também com a azaleia, a Satsuki.